Oi, estamos aqui novamente, hello. Vamos falar com a doutora Diva Leonor Monteiro, que ela vai falar uma coisa muito importante, porque nós já acabamos o verão, entramos no outono. E o outono é uma época que todo mundo tem problema respiratório, é um horror, porque todo mundo tem rinite, sinusite, todos os ites, né? Sinusite, faringite, tem tudo. É verdade, olha, o outono começa a mudar a temperatura, a umidade do ar muitas vezes muda também. Então, as pessoas começam a ter problemas respiratórios. E tem muito vento também aqui em Guarujá, né? Aqui em Guarujá tem um vento bem do mar aqui, que às vezes, né? Então, o que acontece? No outono, as pessoas começam a ficar muito juntas, Sim. Com janela fechada. Então, o espaço fechado já propicia com que umas pessoas conversem com as outras, muito de perto, e as gotículas do nariz, da boca, acabam, quando uma pessoa está infectada, contaminando outra pessoa. E o vírus circula muito em ambientes fechados. Então, a falta de circulação do ar é um fator. A poluição, em muitos locais a poluição é forte, e também as pessoas sofrem porque a via respiratória fica ressecada. Sim. Então, propicia rinites, propicia a pessoa ter sinusite, então começa a haver essa mudança. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, todo mundo fala, o ar-condicionado. É isso que eu ia perguntar. O ar-condicionado, se ele é limpo, se tem um filtro que ele é limpo, tudo bem. Agora, se uma pessoa chega com uma gripe, dentro de um ar-condicionado, numa sala, o ar-condicionado pode espalhar esse vírus mesmo. Então, se você tiver com gripe, com resfriado que seja, é melhor você não sair de casa para não contaminar as pessoas. Esse é o grande problema. E se você tiver que trabalhar, você pode usar máscara para não contaminar os outros. E não o contrário, os outros vão usar máscara para você não contaminar. Então, você, com a máscara, se você estiver aqui no supermercado, em algum lugar, você use uma máscara adequada, vai na farmácia, veja direitinho, peça orientação, para que você possa não transmitir o seu vírus para outra pessoa. Na hora de espirrar, saiba espirrar sim e não com a mão, porque a mão sua vai num corrimão, vai numa campainha, num botão de elevador. Então aquele nariz escorrendo, muitas vezes você vai limpar o nariz, mas você suja a sua mão, fica úmida, e você está transferindo o vírus dessa infecção viral que nós estamos falando, o vírus respiratório, né? Agora uma pergunta, por exemplo, eu não gosto de ar-condicionado. E não gosto de ventilador de nada. Também não. Porque eu gosto de ar puro. Mas, por exemplo, quando eu entro num lugar que tem ar-condicionado, eu sou a primeira a ficar resfriado. E ventilador também. Não tem solução, né? Não. É assim, a via respiratória entra num lugar que está mais frio. Você tem aquele tipo, um choque da temperatura, né? Você está no calor aqui no Guarujá, você está muito quente, você entra num lugar que o ar-condicionado está a 23 graus. Sim. Eu, em São Paulo, eu sofria dentro do metrô. Um absurdo, às vezes. O carro vinha com uma temperatura de inverno. Então, eu não consigo. Depois, outra coisa, o ar-condicionado deixa o ar mais seco. Sim. Você precisa ter um umidificador. Então, o ambiente mais arejado, não muito fechado, um umidificador. O ar-condicionado limpo. O ar-condicionado limpo. As pessoas evitando sair de casa, principalmente para visitar o vovô, a vovó, o nenê. E o nenê? O nenê é isso. O nenê eu vou ter que tomar, por exemplo, eu vou ser vó, eu vou ter que tomar a vacina contra a gripe. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho da vacina. Então, veja bem, a gente precisa ter cuidado, não só conosco, mas com os outros também, né? Então, dentro do elevador, por exemplo, se você mora no prédio como a gente mora, se você tiver com gripe, meu Deus, põe uma máscara dentro do elevador para você não contaminar as pessoas. Outra coisa que eu ia te perguntar, normalmente a pessoa fica gripada, ou fica com problema de rinite, ou sinusite, ou qualquer coisa aí, ela vai à farmácia e pergunta para o farmacêutico, o senhor tem um remédio bom para rinite? Aí ele vai falar, eu tenho este. Quer dizer, tá totalmente errado, né? Você precisa saber o seguinte, primeira coisa, o que é gripe, o que é resfriado? Sim. Resfriado é quando você tem a rinite, quando você fica lacrimejando, quando você fica com congestão na vista, né? Então é uma congestão que você tem de via aérea superior, essas vias respiratórias aqui, de nariz, de garganta. A gripe é quando você tem o estado geral seu comprometido. Então você tem febre, tem dor no corpo. Então a gripe é um processo sistêmico mais grave do que o resfriado. Não são sinônimos. Então quer dizer que gripe é o conjunto geral que está ruim. Gripe é um conjunto geral. É sinal de que você foi atacada por um vírus que deu sintomas sistêmicos. O resfriado é só aqui. O resfriado é aquele que fica aqui. Geralmente, o resfriado,
é por rinovírus, é por vírus mais simples. Tá. A gripe já são vírus mais complexos. Tá. Por exemplo, o influenza. Tá. Quem já não ouviu falar do H1N1, H3N2, que dava aquelas gripes que as pessoas iam para a cama? E se são idosos, e se são crianças muito pequenas, ou pessoas que fazem tratamento para doenças com imunossupressor, você pode morrer. É causar morte. Nós todos conhecemos idosos da nossa família que morreram de pneumonia, não conhecemos? Sim. Então você tem que ter cuidado com, primeiro, o vírus que está circulando, é o influenza no Brasil, A, e tem o influenza B. O influenza B tem dois subtipos, que é o Yamada e o Vitória. Tá. O Yamada já está saindo, quase não tem gripe aqui, desde 2020 com o Yamada. Agora, o Vitória existe. Então, a partir desses vírus é que vai ser gerada a vacina contra a gripe, que nós vamos falar mais tarde. Então, você tem o metapneumovírus, você tem o adenovírus. Então, todos esses vírus que circulam normalmente no ambiente, no verão, eles se concentram dentro das casas, dos ambientes fechados. Então, nós temos que saber, primeiro, que o inverno vai chegar, e por isso nós vamos ter que tomar vacina, principalmente os idosos, né, e pessoas de risco. Outra coisa também é que muita gente fala, minha gripe virou pneumonia, ou minha gripe virou sinusite. O vírus não vira, não, porque são coisas diferentes. Então, o que é que acontece? A nossa via respiratória, tanto do nariz, como aqui, que é o lugar da sinusite, que chama seios da face, sinos da face, como garganta, como os brônquios, os bronquíolos, que são aqueles raminhos bem fininhos que levam o ar lá para o pulmão, para o alvéolo pulmonar, eles são cobertos por um tapetezinho que a gente chama de epitélio, e esse tapete tem cílios. E eles ficam se movimentando o tempo todo, cílios muito fininhos, que dá para ver no microscópio. Então, se cair uma bactéria, se cair uma poeira, se cair tudo, aquilo varre para fora. Então, joga para fora da pessoa. Por isso que a pessoa tem tosse. Quando o vírus entra, ele causa uma extrema reação inflamatória desse tapetinho. Então, esse tapetinho, ele perde a condição de te proteger. Então, ele fica aberto, ele fica exposto. Aí vem as bactérias que também estão circulando, principalmente a pneumococo, né, que é o streptopneumonia. Esse pneumococo, ele vai produzir o quê? A tua pneumonia. Então, não é que a tua gripe virou pneumonia, não. É que você teve um dano na sua via respiratória, a bactéria estava passando lá, falou, é aqui que eu entro. Vou ficar. E isso acontece nas pessoas que têm baixa imunidade, ou que ficaram muito expostas, ficaram com uma gripe muito forte, com uma lesão muito grande do epitélio do brônquio. Muitas vezes fica com sinusite também. E criança pequena fica com otite. Por causa do canal do ouvido, que fica que tem uma disposição diferente do adulto. Então, quando você tem uma infecção viral de vírus respiratório, você pode evoluir com uma infecção bacteriana. Aí precisa tomar antibiótico. Entendi. Né? Então, a gente tem que distinguir os sintomas de uma gripe forte ou de uma pneumonia. E eles são muito parecidos no começo. Né? Então, a gente precisa... O médico é importante, porque você pode ir na farmácia achando que você está com uma pneumonia, está com uma gripe, e você achando que está com uma gripe, está com uma pneumonia. Aí você toma tudo errado. Toma tudo errado. E esses descongestionantes nasais, né? Eles têm lá seu descongestionante, remédio para dor muscular, como nós já falamos aqui, só que para a pessoa idosa forma interação medicamentosa com os remédios que ela já toma e pode produzir estados mais graves na pessoa por conta do remédio tomado na soma dos outros remédios. Porque na verdade ela vai tomar um para isso, outro para aquilo. Um é bom para uma coisa e é ruim para outra. Então, você toma aí um remédio para pressão, um remédio para diabetes. E de repente o remédio para gripe, ele tem descongestionante, ele tem relaxante muscular, ele tem cafeína, ele tem paracetamol. Então, você pode, assim, em alguns casos... Piorar o teu estado clínico. Aí o que é? É a gripe que piorou, aí fica sonolento. O idoso, quando toma esse tipo de remédio, ele fica muito sonolento, ele pode cair, quebrar os ossos, que é o grande medo. Então, nós vimos hoje que o vírus, ele estraga a via respiratória e a bactéria chega. Que o vírus circula mais no inverno pelo ambiente que está. E por isso que nós temos... O vírus é do resfriado, né? O vírus pode ser do resfriado ou da gripe. Da gripe é o influenza e do resfriado pode ser o adenovírus, pode ser o rinovírus, outros vírus. Né? Aqui no Brasil são esses daí. Agora, a famosa vacina da gripe. Né? Então, porque eu não tomo vacina porque eu não tenho gripe. Será? Porque eu tomei uma vacina e peguei uma gripe. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Então, o que tem de verdade? Eu não pegava resfriado, agora eu vivo com resfriado e tomei vários anos. Fiquei resfriado. Então, o que acontece?
A vacina é feita com esses vírus que estavam circulando e ele muda, o vírus vai mudando. Lembra o vírus do Covid, como ele mudava? Então, ele vai mudando. Então, as pessoas, os laboratórios, pegam esses vírus, fazem todo um processo de atenuação, quer dizer, o vírus não fica mais para produzir efeitos fortes, e eles fazem a vacina. Então, os anticorpos do seu organismo vão atacar, vão ser formados a partir da entrada no teu organismo desses vírus, né, dessa vírus atenuado. Desculpa. Bom, aí o que acontece? Quando você toma a vacina, além da dor local, do inchaço que às vezes tem, as pessoas podem ter uma reação, que é um pouquinho de febre, sensação de dor no corpo. Isso não é a gripe, e não é a vacina que deu gripe, é a reação vacinal. Então isso existe. Só que tem gente que fala, Deus me livre, eu tive uma reação muito forte. Sim, tem pessoas que acabam tendo uma reação mais forte, mas elas precisam se informar sobre isso, porque não é todo mundo. E o risco-benefício de você tomar vacina e não entrar com um quadro grave respiratório, a vantagem é muito maior. Por quê? Porque os idosos já têm imunidade rebaixada. Então, na verdade, independente da pessoa ter uma reação mais forte do que as outras, é muito mais benefício para ela. Então, ela tem que se informar quando ela for no posto de saúde contar o que aconteceu. Porque dali, ela vai ter a orientação adequada. Então, vão perguntar, mas você tem diabetes, você tem hipertensão? Como é que é o seu grupo de risco? Entendeu? Colocar a pessoa num grupo para ver o que é mais vantagem para ela. Tem coisas, por exemplo, você está falando uma coisa que eu me lembrei que quando eu fui tomar a vacina, eu tomei e meu marido tomou também. Nós tomamos juntos. E nós tomamos, e eu tive uma reação à noite, né? Eu fiquei com falta de ar. Isso precisa nunca aconteceu, né? Eu falei, bom, como que eu tô com falta de ar? Aí eu também não sabia muito o que fazer, porque também não sou médica. Aí eu falei, eu vou tomar um mel. Tomei uma colher de mel, fiquei ótimo. Mas eu tive falta de ar. Agora, por que também não sei. Então você precisa conversar com o médico sobre isso. Isso é importante saber, que tipo de reação que você teve. A grande maioria só tem um pouquinho de dor no corpo, um pouquinho de febre e mal-estar, e fica por aí mesmo. Agora, quando começa a ter sintoma de via respiratória, aí é outra coisa. Porque a vacina ela é feita do vírus, mas ela tem outros componentes para diluir tudo. E às vezes as pessoas podem formar uma reação imunológica, né, uma reação de alergia, por conta do componente que tem. Então isso é importante passar para vocês. Aí você tem a vacina, principalmente para os idosos. Os idosos, como eles têm imunidade rebaixada, normalmente, mais lentificada, eles podem evoluir com um quadro grave. E pneumonia, existe a pneumonia viral, que é a pneumonia do vírus, que é diferente da pneumonia bacteriana, que também tem a vacina para o pneumococo. É outra coisa. Então, o que faz a vacina? São duas vacinas diferentes, na verdade. Né? O que faz a vacina? Ela vai proteger você da pneumonia viral, do quadro respiratório grave, vai te proteger da cardite, que às vezes ela inflama o coração, né? E da encefalite, que muitos vírus dão encefalite. Então, a pessoa que tem imunidade mais baixa, porque tem uma doença crônica descompensada, porque toma imunossupressor para alguma doença reumatológica ou diabetes muito descompensado, então isso vai servir para te proteger das complicações, que é onde o idoso pode ir a óbito. Tá? Então, a vacina, o risco-benefício, na medicina tem muito disso, é muito maior. É muito maior se você puder imunizar uma pessoa idosa. Inclusive aqui no Guarujá, eu não sei se ainda está dando, mas estavam dando lá no Guaibê a vacina, né? Aqui eu não sei como é que eles estão fazendo. Acho que é mesmo nos postos. Viu? A última vez foi em todos os postos. Nas UBS. Nas crianças e nos idosos. Os idosos com certeza. As crianças eu não sei como é que os pediatras estão orientando isso agora, porque eu não faço pediatria, nunca fiz. Então eles mudam às vezes. Então é necessário você saber da tua condição física para conversar com o seu médico, para saber do que você pode e o que você deve tomar. Tá? A única coisa que eu sei é que, por exemplo, se tiver resfriado, não tomar, né? Sim. Isso não pode tomar. Por quê? Porque teu sistema imunológico já está lutando contra um determinado bicho. Aí você vai lá e toma uma vacina em cima que vai ter que estimular, ele vai ficar atrapalhado. Então, na verdade, tem que tomar a vacina, mas não é para ficar... E também, para pessoas mais idosas, tem a vacina antipneumocócica, que é essa da pneumonia bacteriana pelo pneumococo. Existem vários tipos de vacina, né? A V13, V23, V não sei o que, tem um monte de... Essa daí serve para te proteger da bactéria, da pneumonia pela bactéria, que vai chegar no seu pulmão, independente se você tem vírus ou não. Se você tiver vírus, pode vir, se você não tiver nada, pode pegar também. Então, na verdade, tem que se informar porque é importante tomar vacina. Inclusive, porque nós estamos no outono, né? Então, o inverno também vai ter rigoroso, e aqui no Guarujá costuma ter muito vento, então todo mundo se prevenir, certo? Então, acho que é isso, gente.
Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E estamos aqui para ajudar. Qualquer dúvida, estamos aqui. Alô?